Bom dia a todos. Bom, feliz ano novo, né? Alguns a gente viu, nos vemos, outros não, né? Então, bem-vindo a mais um ano, né? Sei que já faz alguns dias que iniciou o ano, mas estamos aqui como nosso primeiro culto, né? De 2024. Então, seja bem-vindo, obrigado a todos que estão aqui, nossos amigos, família, e todos aqueles que frequentam a nossa comunidade. Quero também dar um bem-vindo a Adri, que é a nossa nova bebezinha na fé. Bem-vinda, conte com toda essa comunidade. Estamos aqui ao seu dispor. Bom, vamos falar de gratidão. Muito legal. Mas antes de iniciar já o nosso tema, né, eu quero que possamos nos unir em oração. Bem? Senhor Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, cheio de graça, soberano, obrigado Jesus Cristo, obrigado Espírito Santo, por mais um dia que estamos aqui, por mais um ano que vamos prosseguir aí na nossa vida. Queremos te agradecer. Quero nesse momento pedir, por favor, que o Senhor possa tocar os nossos corações e a nossa mente, nos trazendo sabedoria, discernimento da sua parte. Que esteja aqui apenas comunicando através das Escrituras Sagradas aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor possa nos moldar para cada dia o restante das nossas vidas. Por favor, nos instrua e nos dê a sua direção. Te oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, pessoal. Então, vamos falar um pouco aí de gratidão, né? E refletir, né? Eu sempre gosto de pensar em algo que a Bíblia vai me ensinar, mas eu também sempre gosto de pensar em como refletir isso, em como colocar isso na minha mente, no meu coração. A Gi vai estar ali no comando do slide, se quiser já colocar o primeiro, se cair no próximo. Então, gratidão, está aí na tela. Tá? Qualidade de quem é grato. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Esse é o significado. Na Bíblia é falado muito sobre gratidão, né? E nós temos vários exemplos que nós podemos agradecer olhando para a Bíblia, olhando para a nossa vida, né? Olhando nós, que estamos vivos hoje, olhando para a nossa saúde, família, os nossos talentos, capacidade, nossos amigos, a nossa fé, né? Enfim, tudo que temos, tudo que somos, foi dado por Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre gratidão, ela nos ensina a ser grato a Deus, ela nos ensina a ser grato às pessoas. No Antigo Testamento, vai ter duas palavras que dá essa conotação de gratidão, né? Que no hebraico é todá e a outra palavra é iadá. As duas têm o significado de ação de graças, de agradecer, né? Dar graças, de confessar graça, no sentido, eu confesso a minha graça, a minha gratidão a Deus. Então ela tem essa conotação, essas duas palavras. E principalmente no Velho Testamento, ela tem um pouco mais de palavras nesse sentido. É uma média de mais de 100 frases, palavras de gratidão no Velho Testamento. A nossa base hoje, que nós vamos usar, o próximo slide, é 1 Tessalonicenses. Aí está. 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Aqui diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu gosto também da versão NT, né? Que eu só vou ler aqui. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos em Cristo Jesus. Quando a gente pensa em gratidão, e quando eu estava fazendo essa aula, eu fiquei pensando um pouco na minha vida, né? E vou compartilhar bem rápido aqui. Eu pensei, puxa, como Deus trabalhou na minha vida em diversas
fase da minha vida, ainda trabalho até hoje, né? Então, hoje eu tenho 51 anos, né? Eu sou de São Paulo, sou do Capão, lá do extremo sul. Então, nasci lá, morei lá por muito tempo. Então, eu lembro que antes de eu nascer, né, minha mãe estava grávida com 43 anos. Ela foi atropelada. Quebrou a perna, não aconteceu nada comigo. Minha mãe só quebrou a perna, graças a Deus, mas não aconteceu nada mais grave com ela. Mas já ali na gestação, Deus muito bom comigo, né? E aí cresci. Moleque muito levado, né? Entre meus 3 e 5 anos, eu fui escorregar num monte de terra, aí um caco de vidro cortou as minhas costas. Tem uma marca aqui que deve ter mais ou menos uns 10 centímetros. E nessa época, né? Vamos pensar aí, mais de 40 anos atrás, não tinha muitos recursos, né? Então, minha irmã correu para a farmácia, porque para ajudar não tinha energia no bairro, tinha acabado a energia, e aí o farmacêutico foi lá, fez um curativo, também não aconteceu nada, se fechou, e tudo bem, né? E aí adolescência, e assim por diante. Onde eu cresci no Capão, né, não é um bairro muito sossegado não, é meio agitado lá. E São Paulo também não é muito tranquilo, né, e muitas vezes. Então eu lembro também de pelo menos umas 5 vezes que Deus me livrou de arma de fogo. E uma eu lembro bem, eu tinha acabado de chegar em casa, a janela do meu quarto estava aberta, e aí eu acabei de chegar, início de madrugada, acabei de fechar a janela, eu vou dormir e fechei. No que eu fechei, eu virei, eu ouvi um disparo. Estava tendo um burburinho lá na rua e o camaradinha atrás do outro, dando tiro. Quando eu fui ver, o que bateu na minha janela foi uma bala. E ela estava exatamente na minha direção. Eu fechei. Mais uma vez, Deus sendo bonzinho comigo. E vida adulta, né? Tive uma vida muito promíscua, muito voltada à imoralidade, um cara muito perverso. E Deus me livrou de muitas situações que talvez eu nem estaria aqui hoje. Então, sou muito grato a Deus. Hoje, me restaurei com Deus há um tempo. Tenho um casamento, uma esposa linda, que me ajuda muito, coopera comigo, que me puxa como tem que puxar, e muitas outras coisas que Deus tem dado. Então eu estava pensando, puxa, como Deus realmente é bom, como eu devo ser grato. E se eu for perguntar aqui para vocês, provavelmente muitos vão falar histórias parecidas comigo, com a minha, situações, e puxa, vai pensar, puxa, realmente, como Deus é bom, preciso ser grato, né? Extremamente grato a Deus. E essa é o sentimento, a ideia que a gente tem que ter de quando eu falo parar e refletir, de olhar, né? Como devemos ser gratos a Deus. E essa escritura que nós vamos ter como base, que é 1 Tessalonicenses, ela foi escrita num contexto para a igreja de Tessalônica, que eles estavam passando por algumas situações. Então, só para entender um pouco, quando Paulo escreve, né, para Tessalônica, em Atos 17 vai falar um pouco a trajetória de Paulo. Ele passa lá em Tessalônica, ele ensina as pessoas, ele fala de Jesus, ele passa um período ali, né, ensinando, fazendo amizade, ajudando a igreja, né? E um tempo depois, ele pede para que Timóteo vá visitar essa igreja, né? Ver como está a igreja, ver como estão os irmãos. E é um período que a igreja estava passando por perseguição. Era uma cidade que ela era uma província de Roma. Então o que acontecia? Tinha que prestar culto a César, né? O Império Romano, ele determinava a adoração ao imperador como uma religião. As pessoas daquela época tinham que adorar a César, tinham que prestar culto a ele. Era isso que Roma pedia. Em Atos 17, 4 ao 8, não precisa ir lá, mas é um relato exatamente disso aqui, né? Quando Paulo, Silas passa lá, e aí tem um irmão que no verso 6 ao 8 diz: contudo, não achando quem? Paulo e Silas, tá? Arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra o decreto de César
dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, quando Paulo escreve esse verso de Tessalonicenses, encorajando, animando, fazendo que os irmãos possam ter um olhar em Deus, em Cristo. Mas olha a situação que eles estavam. Eles estavam numa situação bem difícil, de perseguição. Provavelmente correndo o risco de perder suas vidas, seus bens, entes queridos, família, emprego e muito mais coisas. Com certeza eles estavam ali num momento bem desafiante, né, para a vida deles. E Paulo diz para eles: sejam gratos em todas as circunstâncias. Difícil imaginar isso, né? Você com risco de perder muitas coisas na própria vida, e você ouvir: sejam gratos em todas as circunstâncias. Realmente é muito fácil ser grato a Deus em momentos tranquilos da nossa vida, quando estamos felizes, passamos agora há pouco aí Natal, Ano Novo, né? E algo muito bom, estamos com nossos amigos e família. É muito bom nesse momento ser grato, mas também é muito fácil agradecer, porque está tudo correndo bem, está tudo de boa, né? Não está acontecendo nada, estamos com o nosso emprego, tenho meu salário, tenho minha casa, tenho saúde, está tudo beleza, não está acontecendo nada. É fácil agradecer. É fácil agradecer as pessoas que estão em nossa volta, quando também está tudo bem. Aquelas pessoas que vêm, nos abraçam, nos ajudam, servem, nos dá a palavra de consolo, nos anima. Quando está tudo tranquilo, é muito fácil ser grato. Muito, muito fácil. Somos até exageradamente gratos. Mas faça um exercício no seu coração e na sua mente. Faça um exercício. Quando você está passando por momentos desafiantes, perseguições, falta de dinheiro, um ente querido morre ou fica doente, você perde o trabalho, você está sem dinheiro para nada, falta comida na sua casa. Pense nessas coisas. Você está em momentos difíceis emocionalmente. Você não conseguiu hoje, até hoje, realizar os seus sonhos, seus planos, seus objetivos. Eu quero namorar, eu quero casar, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu preciso de um novo trabalho, eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer uma outra faculdade, um pós. E tudo isso ainda não aconteceu. Além de tudo isso, essas situações, como eu e você estamos tratando as pessoas que Deus tem colocado em nossa volta, em nossa vida. Nós realmente agradecemos essas pessoas naqueles momentos em que ela vem falar do seu e do meu pecado, quando ela vem nos confrontar, quando ela vem dizer para você que você precisa se aproximar de Deus, seja um irmão na fé, seja um amigo, seja nós dando ajuda, seja nós recebendo ajuda. Ou muitas vezes nós somos orgulhosos e queremos fazer do nosso jeito. Não preciso de ajuda, eu não preciso ser grato, eu faço do meu jeito, pronto e acabou. Somos gratos realmente às pessoas que estão do nosso lado, no nosso dia a dia, na nossa semana, no nosso ano. Somos verdadeiramente gratos. Faça essa reflexão. Como você age com Deus nesses momentos ruins, nesses momentos difíceis? Como você age com as pessoas também nesses momentos que são desafiantes? Meus amigos e irmãos, se a gente olhar, Paulo ele quer nos ensinar que nós devemos dar graças a Deus, seja em qualquer situação na nossa vida. Qualquer situação, boa ou ruim, ter o coração de ser grato. Esse é um plano de Deus também para as nossas vidas, né? Que sejamos gratos a Deus, primeiramente, e também às pessoas que Deus tem colocado em nossa vida. Amém? Amém. Eu vou falar alguns pontos de que Paulo trouxe nesse verso, né? Para que a gente possa entender. Então, o primeiro ponto, Paulo ele diz: sejam gratos em todas as circunstâncias.
Quer dizer, dando graça em todo momento. Quer dizer, reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Então ele está querendo reforçar essa ideia, né? Portanto, sejam gratos. Então quando entendemos isso, portanto, sejam gratos, qual deve ser a nossa reação? Ser grato. Ser grato a Deus, né? Lembrar que, pô, Deus já me deu tudo. Agora, a gente pegar essa frase, graça, gratidão, né? Ela vem lá da raiz de graça, que significa favor merecido. Então, tudo que temos, tudo que somos, nós não merecemos. Deus nos dá de pura graça. Favor merecido. Não tem mérito meu, não tem mérito seu. Você pode ser a pessoa mais inteligente desse mundo. Você não tem mérito nenhum. Ou você pode se achar a pessoa pior desse mundo. Você também não tem mérito nenhum. Deus é que faz envolver tudo em nossa vida. Então devemos render graça. Então esse primeiro ponto, Paulo ele quer dar esse start na mente dos irmãos. Olha, em toda e qualquer situação, seja grato. Deus trabalha em tudo isso. Aí um segundo ponto que Paulo traz é que ele pede para que os irmãos coloquem isso em prática. Ele fala, olha, sejam gratos. Então, quer dizer, vai ter que existir uma ação de graça. Mas essa ação de graça, primeiramente, tem que ser a Deus. E para a gente entender um pouco, por que Paulo pede essa ação de prática, né? Precisamos entender esse contexto um pouco desse verso que Paulo fala. Então, quando a gente estuda a palavra graça, no grego original, é um verbo que ele está no imperativo. Ele é apresentado para nós no modo imperativo. Ou seja, ele é uma ordem, ele é um mandamento, ele deve ser colocado em prática. Essa é a ideia que Paulo está querendo transmitir no coração dos irmãos e no nosso coração hoje. Paulo ele não está, por exemplo, sugerindo, ele não está dando a opinião dele, ele está dando uma ordem. Coloquem em prática a sua gratidão a Deus. Como está escrito no verso, sejam gratos em todas as circunstâncias. Só que quando a gente lê um pouquinho mais à frente, né, esse verso, ele fala, pois é a vontade de Deus para vocês que estão em Jesus Cristo. Então a gente pode entender que é um mandamento, mas que também é a vontade de Deus para todo aquele que está em Jesus Cristo. Amém? Estão comigo? Sim. Faz sentido? Sim. Então qual é a vontade de Deus? Sejamos gratos. Só que isso é um mandamento. Não é quando queremos, quando vamos pensar em ser grato. É um mandamento. Está no imperativo. E eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. Se vocês quiserem lá no 1 Tessalonicenses 5, não está no slide, mas o verso 16, 17 e 19 vai nos dar uma ideia disso que nós estamos tratando aqui. No 16 diz, alegrem-se sempre. O 17, orem continuamente. O 19, não apaguem o espírito. Se você novamente estudar e for lá no grego original e analisar esses verbos, todos eles, esses versos, todos eles estão no verbo imperativo. Portanto, dar graças a Deus é um mandamento, não é uma opção. E você pode, às vezes, estar pensando, pô, mas por que você está frisando isso na Bíblia, esse imperativo? Por que você traz isso? Por que Paulo colocou isso? Pois bem, toda vez que a Bíblia ela nos revela um verbo no imperativo, significa que esse modo, que esse verbo ele vai demandar um modo de obediência. Simples assim. Ele está colocando para cada um de nós que isso é um mandamento. Então, mandamento bíblico não tem acordo. É um mandamento que Deus pede para que possamos seguir. O que significa isso? Olhando o termo de ser grato. Ou nós estamos obedecendo a Deus, ou nós estamos
desobedeceram a Deus nesse quesito. Ou realmente estamos tendo um coração grato, e somos gratos, ou não estamos. E aí, eu e você, a gente pode estar num caminho um pouco diferente do que Paulo está querendo nos ensinar. Porque olha que interessante bem esse mandamento quando ele fala da graça. Se eu e você, a gente não entender esse verso em nossa vida, provavelmente estamos vivendo em pecado perante Deus. Se eu não entender esse verso, provavelmente estamos vivendo em pecado. E isso é muito sério. Por isso a gente precisa entender o que Deus quer nos ensinar, a importância de estudar a Bíblia, entender o discernimento de Deus, a vontade de Deus em nossa vida. Isso é muito importante, porque se um verso desse eu não entendo, que eu preciso usar ele na minha vida, que eu preciso praticar ele na minha vida, eu posso estar me afastando de Deus. Olha que interessante, lá em Efésios 5, vocês podem lá, 17 e 18, versos 17 e 18, Efésios 5. Diz: Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aqui temos mais dois exemplos, dois imperativos, dois mandamentos. O que ele fala? Não se embriaguem, se encham do Espírito. Se a gente for olhar para nós, dentro de igreja, nós como igreja, e se a gente também for olhar um contexto externo, quando a gente está ensinando as pessoas sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus, geralmente, se nós deparamos com uma pessoa que ela tem problema de algo, que é algo visível, nós vamos lá com todo amor, com todo carinho, com a Bíblia, e mostrando a essa pessoa: olha, você está no caminho errado. Você não está perto de Deus, você está se afastando de Deus. Mas quando uma pessoa ela não está se relacionando com Deus, que é se encher do Espírito, que pode ser lendo a sua Bíblia, orando, jejuando, amar o próximo, se negar, compartilhar sua fé e muitas outras coisas que o Evangelho traz para nós, mas que muitas vezes isso é invisível, nós não vamos lá no nosso irmão, no nosso amigo e dizemos a ele: olha, você está se afastando de Deus. Você não está se enchendo do Espírito. E se você não está se enchendo do Espírito, você está se afastando de Deus. E muitas vezes nós não temos essa observação. E isso é sério, meus irmãos. Porque muitas vezes nós vamos realmente dar atenção para aquilo que é visível, como eu falei o exemplo do álcool, mas muitas vezes não vamos dar a atenção devida para aquilo que não enxergamos. Só que como dar graças a Deus, e assim como Paulo fala em Efésios, encher do Espírito Santo é um mandamento. E se não temos esse entendimento, estamos correndo risco de estar nos afastando de Deus. Faz sentido para vocês? Amém. O terceiro ponto, Paulo coloca isso como mandamento. Então a gente viu que ele encoraja os irmãos a ter esse coração. Ele mostra que é um mandamento que devemos seguir, infiltrar no nosso coração e na nossa mente. Mas por que Paulo dá um mandamento sobre gratidão? Por que Paulo fala sobre isso? Não é óbvio? Jesus não morreu por nós? Nós não temos tudo na nossa vida, vem dele. Tantos recursos financeiros, físicos, nossa saúde física, mental, intelectual, espiritual, tudo vem dele. Qual era o normal? Que seríamos gratos. O normal é que nós teríamos uma vida repleta em gratidão. Seria isso. Mas por que Paulo fala isso? O próximo slide vai nos ajudar. Em Romanos 8:5 diz: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. A nossa natureza humana é pecaminosa. Nós não temos o coração grato.
Não é a nossa tendência. Deus sabe que nós não temos natureza de sermos gratos. Porque existe o pecado. Por isso que a Bíblia nos ensina a importância de dar graças a Deus e de colocar isso em prática. E dentro desse verso, principalmente de Romanos 3, 23, tem algo que a gente precisa entender, passo a passo, pensar assim. Quando nós cremos em Jesus, quando nós confessamos a nossa vida em Jesus, a nossa fé em Cristo, nós entendemos que vamos viver uma vida com Cristo. E também vamos viver uma vida eterna com Cristo. Então, nesse processo, número 1, nós somos regenerados em Cristo. Certo? Somos regenerados. Mas isso não significa que estamos sem pecados. Estamos sendo regenerados. O segundo passo é: somos justificados pela nossa fé em Jesus Cristo. Então, o segundo passo, nós somos justificados pela nossa fé em Jesus. Só que Deus não nos torna justos. Ele nos considera justos mediante Jesus Cristo. Então Deus não nos torna justos. Eu e você, nós não somos justos. Eu e você, nós somos ruins. A nossa natureza é ruim, é pecaminosa. Mas através de Jesus podemos ser justificados. Por isso Paulo dá essa intenção de ser grato, de buscar ser grato. Porque a nossa natureza lá de trás, de Adão, e está ao resto da nossa vida. Então a gente precisa entender isso. Eu e você, nós não vamos deixar de pecar, mas nós estamos num processo de ser justificados por Jesus. E Ele nos dá essa condição. Amém? E olha que interessante. Provavelmente você conhece alguém, ou talvez você mesmo, eu, né? Já fomos assim ou ainda somos assim. Como? Resmungando da vida, reclamando de tudo, não dá graça em nenhuma situação, reclama do trabalho, reclama da faculdade, reclama do professor, reclama do calor, reclama dos governantes, reclama das situações que está no país, das causas LGBT, racismo. A gente reclama de tudo. Não tem gratidão por nada. O que é isso? A nossa ação pecaminosa. Não somos gratos. Se eu perguntar aqui, quem nunca foi ingrato? Não tem. Em algum momento a gente reclamou de alguma coisa. Provavelmente hoje você levantou e reclamou de alguma coisa. Você foi ingrato. Provavelmente aconteceu isso. No decorrer do seu dia, da sua semana, do seu trabalho, acontece isso. E mesmo hoje, eu e você nos considerando seguidores de Cristo, entendendo, reconhecendo que Deus nos amou, que Deus deu tudo, ainda somos ingratos. Muitas vezes ainda temos o coração de ser ingrato. Isso, meus amigos e irmãos, é bem sério. E é muito importante que a gente entenda isso. Então, esse ponto desse verso 5:18 de Tessalonicenses é algo que nós devemos levar para o resto da nossa vida. Muitas vezes, quando vira o ano, nós fazemos vários planos, né? Eu vou estudar mais, eu vou melhorar no trabalho, eu vou entrar na academia. A gente faz vários planos, mas muitas vezes não fazemos planos de meditar profundamente e olhar para dentro do nosso coração e da nossa mente. E pegando esse verso, no ano que se passou, e nesse ano que está entrando, quantas vezes você refletiu se você realmente é grato a Deus? E se você realmente é grato às pessoas que estão em sua volta? Quantas vezes você parou por 10 minutos, ajoelhou no chão e agradeceu a Deus por cada instante da sua vida, seja um momento ruim, seja um momento bom? Qual a pessoa que você chamou de lado 5 minutos, deu um grande abraço e agradeceu a pessoa?
Então fazemos muitos planos, mas não paramos para refletir o nosso coração e a nossa mente. Finalizando, vamos lá para Marcos 12, para ir no próximo slide. Marcos 12, 28 a 31. Eu quero linkar essa escritura com o que nós estamos aprendendo em 1 Tessalonicenses 5. Então aí diz, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo, e este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamentos maior do que esse. Como que eu e você vamos ser gratos a Deus, vamos ser gratos às pessoas, se nós também não entendemos esses versos? Eu acho interessante aqui em Marcos 12, que é uma citação de Deuteronômio. Ele fala de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. Ele diz por completo. É algo que eu preciso me dar, doar por completo. Ele não diz, olha, mais ou menos dê o seu coração, mais ou menos dê a sua alma, por completo. Assim deve ser a nossa gratidão a Deus. Assim deve ser a nossa gratidão às pessoas que estão em nossa vida. Por completo. Isso deve ser o que precisamos fazer. E essa ponte de Marcos 12 com 1 Tessalonicenses faz muito sentido. Porque se nós não entendermos isso aqui, nós também não vamos pôr em prática, não vamos conseguir. Porque muitas vezes vai exigir de nós força, coração, alma, entendimento. Vai exigir. E se eu não conseguir colocar isso em prática, eu não vou dar graças ao meu Senhor e não vou dar graças às pessoas que estão ao meu lado. Jesus é o nosso maior exemplo. Cristo, ele colocou isso em prática. Ele nos deu tudo e nos deu total, 100%. Como dizem, 110%. Ele deu além, tudo mais. Alma, coração, entendimento, forças. Cristo sabia que ele ia até a cruz. Sabia que ia sofrer, seria traído. Ele sabia de tudo que iria acontecer com ele. Mas ele deu tudo. Coração, força, alma e entendimento. Ele não deu por metade. Se ele dá por metade, nós não estaríamos aqui hoje. E por que eu e você temos dificuldade de dar o nosso completo a Deus? Por que temos dificuldade de dar o nosso completo aos nossos irmãos, aos nossos amigos, à nossa família, aquele necessitado que está na rua? Por que é tão difícil dar completo e agradecer que Deus nos dá essa opção de ser grato a Deus, de ser grato às pessoas? É muito difícil quando a gente para e pensa nisso. Muitas vezes temos esse coração, irmãos. Eu já me peguei muitas vezes assim, sendo ingrato, resmungando, não reconhecendo uma vírgula pequena que Deus, ou alguém que Deus usou na minha vida, fez e eu não sou grato. Isso é pecado. Quando eu e você temos essa atitude, nós estamos nos afastando de Deus. Estamos deixando de ter um convívio com Deus, um relacionamento com Deus. E para fechar o ponto aqui, eu peço que cada um de nós podemos exercer a gratidão em nossa vida. Mas de que forma? De uma forma prática. É claro que para Deus
quer o nosso coração. Entendemos que todas as nossas forças, tudo que fazemos humanamente, Deus olhando isso, Ele não vai se importar com isso de certa forma. Ele quer o nosso coração. É isso que Ele quer. Mas, não tem como. Vai exigir de nós esforço. Como que eu vou amar meu próximo? Como que eu vou ser grato se eu não tiver esse coração de me esforçar? Então, por isso, eu preciso pôr isso em prática. E como vemos no início da aula, é um imperativo, é um mandamento dar graças a Deus. É um mandamento ser grato. Então, não deixe de pôr em prática no seu dia a dia, né? Primeiramente a Deus e depois as pessoas que estão em sua volta. Não deixe de pensar e refletir no decorrer desse ano que está se iniciando. Como podemos ser mais gratos? Como podemos ter esse coração grato? E como podemos aplicar isso? E aí o próximo slide eu deixei para nós um conselho, tá? Fica como um conselho, algo prático para nós. Não saia daqui hoje sem agradecer alguém que Deus usou na sua vida, seja em qualquer situação ou momento da sua vida. Chegue na sua casa hoje e faça um tempo de agradecimento a Deus. Pare lá com Deus e agradeça a Deus. E na semana, retribua alguém demonstrando uma ação de gratidão. Mas faça isso com alegria e com leveza, não por obrigação. Então é isso que eu queria deixar para nós. Reflita sobre isso. Tem esses 3 conselhos, 3 práticas que eu deixei para nós. Coloque isso no dia a dia, na sua semana, na sua vida, no decorrer do nosso ano. Para que a gente possa realmente ser grato a Deus, mas com um coração leve, com alegria, com satisfação. É claro que muitas vezes nós não vamos ter essa intenção. E é normal, porque somos pecadores. Não vamos ter o coração toda vez leve e grato. Mas busque meditar isso. E busque colocar isso em prática na sua vida, no seu dia a dia. Você vai ver quando você se negar a ter esse coração grato, como realmente você vai se sentir bem melhor. Como você vai fazer as coisas para Deus, fazer as coisas para as pessoas de uma forma tranquila, sem peso na consciência. Que você entende que tudo Deus fez por nós e você apenas vai retribuir com um gesto de gratidão. Apenas isso. Então é isso que eu queria passar para nós, irmãos, igreja, amigos, que possamos, nesse próximo ano, ter esse coração grato a Deus e às pessoas. Amém? Eu vou terminar com uma oração e já encerramos o nosso culto. Amém. Deus amado, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é tão bom, desde o primeiro instante da nossa vida, até mesmo antes de nascer, e até esse dia hoje, esse momento, essa hora, 11h44 desse dia de hoje. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado por toda a graça. Obrigado porque o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida, Pai. Nos dê um coração grato, nos ajude nesse próximo ano a permanecer em gratidão diante do Senhor. Ajude também a sermos gratos às pessoas que estão à nossa volta, mesmo quando estamos em situações difíceis, mesmo quando alguém possa machucar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Mas nos ajude a olhar para o Senhor, a confiar na sua soberania. O Senhor conhece e sabe todas as coisas. Apenas nos dê esse coração grato. Jesus é o maior exemplo. Ele sabia tudo o que ia acontecer, não reclamou em nenhum momento, e foi grato ao Senhor, e foi até a morte e morte de cruz. Obrigado seja pelo nosso domingo, pelo nosso dia, pela nossa semana, com a nossa vida. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.